Bom, pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão do Enem. O enunciado ele diz o seguinte: a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 por 100 do monumento real. Considere que a torre real tenha uma massa m da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P da torre e P do modelo? Bom, pessoal, nessa questão nós temos que analisar duas situações. A primeira delas analisa a torre em seu tamanho real e a segunda considera um protótipo, um modelo da torre em escala reduzida. Só que muita atenção com essa escala, porque pelo enunciado ele diz que a relação entre qualquer dimensão, qualquer comprimento, na escala real e na escala reduzida, que ele chama de modelo, essa relação é de 1 para 100. Ou seja, se você comparar um comprimento na escala reduzida, que eu vou chamar de LM, comprimento do modelo, e o comprimento da torre no seu tamanho real, ele chama de L da torre, essa relação é de 1 por 100. Ou seja, você tem aqui que o L, o comprimento da torre, é 100 vezes o comprimento do modelo em escala reduzida. Para você obter uma relação entre as áreas, você deve pegar essa análise do comprimento e elevar ao quadrado. Então você terá aí uma unidade de área. Professor, como assim? Olha só, comparando aqui a área do modelo com a área da torre, de fato, você tem aqui uma relação que vai ser 1 ao quadrado sobre 100 ao quadrado, em unidades de área. E agora, professor, bom, você vai obter uma relação em que a área da torre, de fato, ela vai ser 10 a quarta da área do protótipo, da área do modelo. E para obter uma relação entre os volumes, você vai pegar essa escala de comprimento e vai elevar ao cubo, de tal forma que o volume do modelo sobre o volume da torre de fato vai ser igual a 1 ao cubo sobre 100 elevado ao cubo. Assim, você vai encontrar uma relação entre esses volumes que vai dizer que o volume da torre, de fato, vai ser igual a 10 a sexta do volume do modelo. Esses conceitos eles são importantes porque a questão quer que você encontre aqui o quociente entre a pressão da torre em seu tamanho real e a pressão do modelo em escala reduzida. Só que para fazer essa análise, nós precisamos lembrar do conceito de pressão. Sabemos que a pressão ela é o quociente da força que é aplicada em uma determinada área. Só que cuidado, porque essa força ela deve formar um ângulo de 90 graus com a área em que ela está atuando. Professor, mas como isso se aplica à questão? Olha só, sabemos que a torre, ela, como tem massa, ela tem um peso vertical para baixo. E ela está em contato com o solo, em que cada estrutura dessa sobre o solo ocupa uma determinada área. Então você concorda que se você contabilizar toda essa região de contato da torre com o solo, você vai ter aqui o que eu vou chamar de área total, que eu vou chamar de AT. Então perceba que você tem aí uma força, que é o peso da estrutura, que está sendo aplicada em uma determinada área, que nós chamamos de área total. Temos aqui então o conceito de pressão. Só que nós precisamos fazer agora uma análise da pressão de uma forma um pouco mais detalhada, porque nós vimos que a pressão é o quociente da força aplicada em uma determinada área.
E para as duas situações, tanto para o modelo real como para o protótipo, você tem aí a força sendo a força peso da estrutura, que é aplicada na área de contato com a superfície. Logo, podemos aqui analisar a pressão como o peso, a força, que é aplicada em uma determinada área, que é a área de contato da torre com a superfície. Só que sabemos que o peso de um objeto é o produto da massa vezes a gravidade. Então fica mg sobre área. Olha só, a massa da torre, a questão ela não forneceu. Porém, eu posso trocar essa massa pela densidade. Como professor, você sabe que a densidade, ela nada mais é do que o quociente da massa sobre quem? Sobre o volume. Ou seja, a massa da estrutura vai ser a densidade vezes o volume da estrutura. Podemos agora substituir o valor da massa que nós encontramos em função da densidade na expressão da pressão, em que nós vamos ter agora uma relação que vai dizer que a pressão ela vai ser igual à densidade da estrutura vezes o volume vezes a gravidade. Tudo isso sobre quem, professor? Sobre a área. Agora podemos encontrar a pressão para cada situação. Podemos encontrar a pressão para a situação real e a pressão para o modelo em escala reduzida. Como, professor, a partir dessa expressão que nós acabamos de encontrar. Olha só, a pressão da torre em seu tamanho real, que nós vamos chamar de PT, ela pode ser escrita como a densidade do material de que é feita a torre, que eu vou chamar simplesmente de D, vezes o volume do modelo real, e lá em cima nós chamamos de quê? Nós chamamos de T, não foi isso? Da torre, vezes a gravidade, tudo isso sobre a área da torre real, que nós também chamamos de AT. Para o modelo, o protótipo, nós temos uma pressão PM que vai ser igual à densidade, o material de que é feita a torre. Olha só, no enunciado ele diz que tanto para o modelo real como para o protótipo, você tem aqui o mesmo material sendo usado, o que te garante a pressão sendo igual nas duas situações. Então você tem aqui PM é igual a D vezes o volume do modelo vezes a gravidade, tudo isso sobre a área do modelo. Só que nós queremos a razão, a pressão da torre sobre a pressão do modelo. Assim, temos a seguinte situação. Você vai ter que PT sobre PM vai ser igual a D, PT vezes G, tudo isso sobre AT, sobre D, VM vezes G, tudo isso sobre AM. Divisão de fração. Você repete a primeira, D, VT vezes G, tudo isso sobre AT, e multiplica pelo inverso da segunda. AM sobre D vezes VM vezes G. Cancelando a densidade de cima com a densidade de baixo, a gravidade de cima com a gravidade de baixo, ficamos então com a relação que diz que PT sobre PM vai ser igual a VT vezes AM sobre AT vezes VM. Agora vamos aqui substituir os valores de VT e AT que nós encontramos no início da questão. Olha só, vimos que o VT, que é o volume da torre real, equivale a 10 a sexta do volume do modelo, do protótipo. E que a área da torre real equivale a 10 a quarta da área do modelo, em escala reduzida. Ah, professor, então agora o senhor vai substituir esses valores
Nessa expressão, sim. Então, vamos ter que 10 a sexta vezes VM vezes AM, tudo isso sobre 10 a quarta vezes AM vezes VM. Olha só o que acontece. Você cancela o AM de cima com o AM de baixo, o VM de cima com o VM de baixo. O que é que sobra, professor? 10 a sexta sobre 10 a quarta, que é igual a 10 ao quadrado. Então, o quociente da pressão da torre sobre a pressão do modelo é igual a 10 ao quadrado. E como item correto dessa questão, você marca o item C.